Bitcoin hoje, nesse movimento de lateralidade, a gente vai ver onde a gente pode acabar com essa correção que a gente está tendo nesse momento para voltar a subir. A gente tem alguns pontos de atenção. Na verdade, muitas pessoas estão esperando queda nesse momento, mas é descer, ficar atento, porque se a gente tiver queda, a gente tem oportunidade, se a gente tiver alta, a gente ganha dinheiro. Então vamos ver, entender melhor esse cenário que está acontecendo no Bitcoin. E você tá no canal do Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona. E eu já te peço de primeira aqui o seu like, se você já conhece o nosso conteúdo e sabe que o bagulho aqui é bom, tá? Não tem porcaria, a gente não fala besteira pra você, a gente te ensina a lidar com esse mercado. E olha só, tá? A gente tá vendo primeiro de tudo um movimento muito forte do Bitcoin de alta, a gente estava tendo esses últimos dias, e agora a gente está, possivelmente, tendo uma correção, e tendo essa correção a gente tem que esperar uma coisa, tá? Mais queda, até que se prove o contrário, e é onde a gente vai provar o contrário, quando a gente começar a fazer um padrão de reversão que a gente vai enxergar em tempos gráficos menores, tá? Mas por enquanto vamos ficar no diário que a gente tem algumas informações importantes. Primeiro de tudo, tá? Você tem que se ligar, você que não conhece aqui, você tem que se ligar que a gente chegou no nosso topo histórico, rompemos e desrompemos. Fazendo isso aí, não tem um indício forte, assim, que ele recusou o rompimento e acabou o mercado. Não, tá? Isso aqui é um movimento totalmente esperado, porque a gente sabe que muitas pessoas ficaram presinhas nesse topo. Então, quando elas tiverem a primeira oportunidade de sair desse mercado sem pensar duas vezes, elas farão. Então, elas fizeram. Nesse momento, a gente está vendo realmente um movimento corretivo. E o que esse movimento corretivo significa para todo mundo que está no mercado? Oportunidade de compra, né? A gente tem quedas e se a gente tem queda, oportunidade de compra. Então a gente está no momento de correção pelo simples fato de ter rompido essa LTA. A gente tinha um movimento projetado, a gente rompeu lá para baixo. Ou seja, a gente começou a frear essa tendência muito forte. Isso é totalmente saudável porque a gente consegue ver que o mercado realmente estava muito esticado. A gente consegue ver pelo RSI, tá? A gente fez uma subida muito violenta no RSI. Isso aqui é o índice de força relativa, né? A gente tem como base três valores. O primeiro é a região 50, que fala, né, pra gente que é uma região de meio termo. Aqui embaixo a gente tem força vendedora e aqui em cima força compradora. Então quando o preço ele tá batendo nos dois, a gente tem lateralidade. Quando ele fica acima, a gente tem uma tendência de alta. Quando ele fica embaixo, a gente tem uma tendência de baixa. Agora, tá? Para provar isso melhor, a gente sempre mostra, porque você tem que mostrar que isso é verdade, né? Quando a gente tem tendência de alta, a gente fica acima da região 50 do RSI, você consegue ver esse reflexo no gráfico, tá? Ó, você vê que o período de alta, ele foi o período que ele se manteve acima da região 50 e buscou como suporte a região 50 do RSI. Você vê que ele bate aqui e já sobe. Então a gente depois teve uma tendência de baixa, e essa tendência de baixa, deixa eu pegar aqui para mostrar, a gente teve essa tendência de baixa que no RSI também ficou abaixo da região 50, ou seja, clara tendência de baixa. Só que no momento você tem que entender que a gente ainda se encontra, tá? A partir do momento que a gente começou essa tendência de alta, a gente virou o jogo aqui, fomos para cima da região 50 no gráfico diário. Isso indica pra gente que a gente está em uma tendência de alta. Estando em uma tendência de alta, você tem que sacar que a gente só vai perder, começar a pensar muito negativo quando a gente começar, tá, de certa forma, acabar freando essa tendência de alta de uma vez, que é passando dessa região aqui, da região 50 da RSI, descendo, tá? Rompendo para baixo, a gente tem que começar a rever alguns conceitos e buscar algumas correções mais fortes. Mas por enquanto você tem que ter ciência no seu cérebro aí, que a gente tem total espaço para descer até a região 50, tá? Ou seja, a gente está na região 60 agora, a gente pode ter uma pernada para baixo, uma queda mais forte aí, descendo. A gente sabe que essa queda pode ser proveniente da liquidação de pessoas alavancadas, então você pode estar vendo, tá, um movimento aqui muito lateral, pronto para dar uma liquidada na galera. Dando uma liquidada, ele vai dar uma caída bem forte. Não tô falando que isso vai acontecer, mas tem uma probabilidade grande de acontecer, tá? Porque a gente precisa dar essa limpada no mercado e é essencial pra gente renovar o sentimento do mercado, né? Tá todo mundo esperando alta. Então quando você quebra essa expectativa do pessoal todo que tá investindo, você vai, né, dar um reset lá, vai dar uma resetada na mentalidade de todo mundo, e a gente vai começar a ter um novo indício para ter uma nova alta bem forte como a gente teve anteriormente, tá? Então vamos ficar atento, porque temos primeiro, espaço e oportunidade. Agora a gente vai, né, para um ponto mais específico. Se a gente tiver queda, né, até onde a gente pode parar. Eu queria, primeiro de tudo, mostrar para vocês o que a gente falou
eu mostrei pra vocês detalhadamente lá no Instagram, tá? Segue a gente, tá no nomezinho aqui do lado. Segue lá a gente que a gente sempre tá comentando todo o movimento do mercado, tá? Não perde essa que eu preciso ficar com vocês juntinho aí, pertinho pra gente saber e lidar com esse mercado. Agora é o seguinte, eu tava falando lá com vocês que um amigo tinha mostrado pra gente no grupo do Telegram também que a gente possivelmente teria, tá? Um ombro, cabeça, ombro. Se você não sabe, é um padrão de reversão. É um padrão que indica que a gente vai pra baixo, tá? Infelizmente. Mas ele é formado com ombro, né? Depois ele forma uma cabeça e depois ele forma um outro ombro. Só que você tá vendo que a gente não tem esse ombro por enquanto. Então a gente tem duas teorias, tá? A primeira é que ele tenha formado esse ombro nesse ponto aqui, tendo como alvo, tá, exatamente os 54 mil dólares, ou ele ainda vai formar esse ombro, mas o alvo permanece o mesmo, tá? O alvo aqui é onde ele iniciou o movimento no 54. E olha que engraçado, né? Porque o 54, olha só, eu quero mostrar pra vocês como a análise técnica é foda. A gente tá aqui e ela tem como alvo 54, ou seja, tem uma correção até, um potencial de correção até o 54, se isso realmente for acontecer, tá? E tendo isso, a gente está vendo que a região 54, que é o nosso alvo, é justamente onde a gente tem um suporte setado no Bitcoin, né? O suporte é uma região que ela não permite que o Bitcoin desça dessa região, ou seja, é um suporte, né? Ela vai segurar de alguma forma ali. Agora, se ele tratou muito bem essa região e protegeu, a gente está vendo sim uma região perfeita para ele fazer uma correção, né? Porque ele tem um suporte. Se ele tem um suporte, aquilo ali serve para proteger a queda. Então você tem que sacar que nesse momento a gente tem total condição de ir para o 54. E outro fato relevante que eu posso mostrar para vocês aqui, deixa eu só mudar a cor aqui, é se a gente usar uma ferramenta chamada retração de Fibonacci, que a gente usa, muita gente não gosta, mas é uma ferramenta muito útil para você. Simplesmente é bem básica, tá? Ela vai mostrar quantos por cento de baixa você pode ter. A gente pode ter o seguinte, tá? Deixa eu dar uma esticadinha aqui para baixo para esse fundo aqui. E a gente vai ter o seguinte, olha só que bacana, tá? A gente tem os níveis de retração de Fibonacci. O que significa isso, né? Eu não sei se está muito bom para enxergar isso aqui, mas a gente teve essa onda de alta. Essa onda de alta agora parou e agora a gente está tendo um movimento de correção. Esse movimento de correção, até onde ele vai? Qual é o ponto importante para ele fazer uma correção para voltar a subir e você manter na sua cabeça a expectativa e a onda de alta? Então a gente sabe que esse número aqui de Fibonacci, os 38%, tá? Isso aqui significa nada mais nada menos, esses números aqui que você tá vendo, significa que ele subiu esse tanto e ele vai corrigir 38%, ele vai corrigir 50% ou ele vai corrigir 62%. E o que a gente quer nesse momento é que ele corrija no mínimo, ou no máximo, né? Os 38% de Fibonacci. A gente quer que ele corrija dessa alta inteira 38%, porque saca bem comigo, ó. Ele fez um movimento completo de alta, tá? 100%. Se ele voltar 38, cara, ele não voltou nem na metade, né? Tá ótimo, porque é uma onda muito bem feita ali pra gente continuar nosso movimento. Agora, se ele faz essa alta, recupera ali na região 50, cara, ele voltou 50 da onda. E assim, isso aqui é uma tendência de alta, mas é uma tendência de alta fraca, né? Porque quando você tá em uma tendência muito forte de alta, você tem movimento de correção curto, né? Porque indica realmente que a gente está em movimentos eufóricos, e é o que a gente enxerga no gráfico lá atrás, tá? Porque quando a gente estava tendo movimentos muito fortes lá atrás, você pode ver que a alta realmente é nesse estilo e os pullbacks são bem pequenos. Então você vê que o mercado ele não tem tempo para dar oportunidade, ele dá uma oportunidade, alguém já compra e já vamos tacando dinheiro para cima. Então você tem que entender que nesse momento a gente pode ter isso acontecendo, ou seja, fazendo um pullback bem modesto ali, para a gente não causar nenhum pânico e quebrar esse paradigma aí, que a onda de alta acabou e agora a gente vai ter uma baixa e acabou o Bitcoin, tá? Pelo contrário. Então, qual que é o nosso ponto aqui especial, né? Esse ponto aqui, 54 mil é o seu valor de referência para buscar um fundo, né? Você não vai esperar o Bitcoin chegar lá porque a gente nem sabe se vai chegar. Ou seja, a gente tem que ficar esperto porque ele pode dar oportunidades. Como a gente está em uma onda de alta muito forte, a gente veio de uma onda de alta muito forte, a gente está corrigindo, você tem que ter na sua mente que qualquer queda que a gente tiver, a expectativa sendo mais de alta, as pessoas vão aproveitar para comprar, então você não vai querer ficar de fora. Qual a melhor estratégia a fazer aqui, né? Pega a sua grana, divide em partes, a gente sempre fala isso, que é uma maneira de você sempre aproveitar oportunidades. Pega a sua grana, separa em partes. Pô, Douglas, caiu, ó, tá aqui, cara,
eu vendi aqui em cima, ó. Eu tô, pô, se eu comprar aqui eu vou comprar bem mais barato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um pouco aqui. Ah, depois caiu para 57. Pô, comprei aqui. Ah, Douglas, caiu para 54. Eu dou a win. Simples, essa seria a minha estratégia, tá? Você tem a sua, mas eu faria exatamente isso. E por que o 57, né? A gente tem como referência esse topo anterior dos 57 mil. Então vamos tirar Fibonacci aqui, porque a gente já viu que o Fibonacci ele tem confluência com três coisas. Primeiro, na verdade com duas, né? Ele tem a confluência é que ele bate nesse fundo, exatamente nesse suporte. O alvo do nosso ombro, cabeça, ombro, do nosso oco, ele vai justamente nesse suporte. Ou seja, né, a gente tem confluência ali para ter uma região muito forte para esperar que o preço se segure nessa região. Agora a gente vai tirar a Fibonacci aqui para a gente enxergar melhor. Então, né, a gente vai ter o seguinte. Esses três pontos, a gente já conversou sobre isso. A gente tem esse ponto aqui que é muito importante, tá? Que é o nosso topo histórico. Eu não sei, esse aqui, eu não sei nem porque eu marquei isso aqui, esse amarelo aqui. Devia ter outro motivo. Mas você tem que entender o seguinte, tá? A gente tem dois suportes muito importantes. O suporte do 57, mais ou menos 58. E a gente tem o suporte do 54. Eu acredito e eu espero, tá? Que pra a qualidade da alta que a gente estava tendo do Bitcoin, que ele se segure nessa região aqui, nesse suporte, tá? Então, Douglas, você tá falando que ele vai cair? Não tô falando que ele vai cair, tô falando que se cair, esse é o ponto que a gente quer que ele pare e não desça mais, tá? E essa é a nossa expectativa, porque eu já falei pra vocês, numa onda de alta muito forte, a gente vai ter recuperações, mas de acordo com a onda de alta que a gente teve anteriormente, as pessoas não vão dar mole de deixar o preço cair e não vão perder oportunidades. Então, qualquer quedinha do preço, as pessoas estão comprando, tá? E outra coisa, gente, é muito importante fazer o seguinte. Outro dado que a gente pode usar aqui é usar essa ferramenta chamada perfil de volume de range fixo. Ela vai pegar o volume aqui e vai dar uma noção pra gente no volume, no intervalo que a gente escolher, onde a gente tem mais volume de negociação. E olha só um ponto interessante, né? A gente tem maior volume aqui mais ou menos justamente nessa linha que a gente acabou de falar, ou seja, a gente tem mais um dado para dar confluência à nossa análise aqui. Então a gente tem o 54 como ponto chave, ponto final, não tem outro papo aqui. Esse é o ponto que você quer segurar o preço para manter a alta do Bitcoin, tá? Ou seja, olha só, a gente tem outro dado aqui que é simplesmente esse volume de negociação que a gente está tendo um picozinho aqui nesse momento aqui de lateralidade. O que que isso significa, né? Significa que nesse momento aqui e nesse tem pessoas comprando, né? A gente tem muito volume de negociação e é onde o preço está lateralizado. Então o que que você tem que pensar? Quando a gente tem qualquer tipo de lateralidade, a gente vai ter acumulação ou distribuição. E nesse caso aqui, eu acredito que seja Opa, calma aí, tô misturando tudo aqui, calma aí. Você pode estar tendo ali acumulação, tá? Desculpa aí, gente. Então, nessa acumulação, você vai ter gente comprando, aproveitando cada quedinha para fazer suas compras. Então, você vê o preço muito disputado numa região, significa que tem pessoas novas entrando no mercado e pessoas que querem sair saindo. Mas assim, o importante é que realmente a intenção do pessoal seja de segurar o preço para ele não cair, para manter a qualidade do preço, abrir as oportunidades para as pessoas que querem entrar e não deixar o preço cair, tá? Então você tem essas regiões como ponto-chave para sua análise. A gente tem que de qualquer forma segurar nesse ponto aqui do 54, 56, pode botar uma margem de erro ali até os 54, 56, não tem problema nenhum. Mas é importante você ficar esperto com os possíveis sinais que a gente vai ter. A gente sabe que hoje, né, domingo, fechamento semanal, vamos até dar uma olhada no semanal, é um dia que a gente tem que prestar atenção, porque final de semana é um dia devagar, a gente tá vendo que final de semana o preço não se movimenta muito, mas olha só, né, a gente está tendo uma, não vamos ignorar isso, tá, a gente está tendo uma shooting star aqui, que é simplesmente um padrão de reversão, tá, mas você tem que entender que a gente tem vários, no meio dessa briga toda de alta, a gente sempre vai ter candles vermelhos que vão falar que acabou o mundo, acabou tudo, igual esse aqui, bem modestinho também, dando pra gente uma shooting star, mas acabou que o preço continuou subindo. Então muita atenção, porque a gente pode sim ter uma semana negativa aqui, não tem problema nenhum pra gente continuar alta. O que importa é a gente manter a alta sustentada por dois pontos aqui que a gente vai marcar, tá? Primeiro de tudo é pegar, deixa eu melhorar aqui pra gente enxergar melhor. A gente tem esses dois pontos, marcando desse fundo, pegando nos dois fundos ali, a gente tem essa linha de tendência de alta. Essa é a principal que a gente quer manter alta. Mas acontece o seguinte, tá? Se ele continuar nessa altinha aqui, ele não vai demorar muito, mas muito para chegar nos 100 mil, seguindo essa lógica. Então o que que você quer? Você quer alta explosiva. E qual o cenário
que a gente precisaria ter autoexplosiva seria justamente se a gente pegar esses outros fundos aqui. Deixa eu pegar aqui, se a gente traçar melhor aqui, ó, olha só. A gente tem o seguinte, tá? A gente tem agora uma mudança aqui, a gente tem um canalzinho bem maneiro aqui, significa que a gente tem uma LTA em cima e uma LTA embaixo. Isso significa o quê, tá? Se ele continuar nesse range aqui, ele vai pegar os 100 mil lá, mas vai demorar até maio do ano que vem. Você tá vendo aqui que realmente é uma alta demorada, mas a gente quer explosão de preço, né? A gente quer o Bitcoin indo amanhã logo para os 300 mil, a gente ficar rico logo, né? Isso que a gente quer, mas você tem que entender que para isso acontecer, tá? É bom a gente romper esse ponto aqui que você vê que ele parou justamente aqui e já desceu, ele recusou. Ou seja, você quer que o Bitcoin passe essa linha de tendência de alta aqui. Vou botar até uma cor bem bonita aqui pra gente ficar bem esperto, porque assim que ele passar essa região, é possível que a gente tenha uma explosão de preço muito absurda, indo até lá em cima em um espaço-tempo muito curto, tá? Então essa foi a análise. Se inscreve no nosso canal se você realmente gostou e dá o seu like se você gostou e quer acompanhar o nosso conteúdo, deixa o seu like, por favor, e quero saber o seu feedback, e se inscreve aí para não perder nenhum vídeo nosso, porque aqui a gente tá ficando cada vez mais esperto com esse mercado. Te agradeço muito por ter ficado até aqui, um grande abraço a todos e boa semana e tamo junto.